Oi gente, como é que estamos? Sou eu, Celso Yamamoto, de novo aqui com vocês, tirando dúvidas a respeito de acupuntura. Então, a dúvida de hoje é a respeito de um comentário que me foi enviado aqui por um assinante. Ele está me pedindo para eu falar alguma coisa sobre uma técnica conhecida como Triângulo de Buda. Ok. Bom, fiquei um pouco em dúvida aqui a respeito da dúvida, porque não existe só uma técnica, na verdade, chamada Triângulo de Buda. Na verdade, existem várias técnicas que fazem referência a figuras geométricas, tipo triângulos, octógonos, numa cultura mais mística. Então, existem várias técnicas com o nome de triângulo. E Buda, então, tem uma referência histórica, religiosa, oriental. Então, existem várias técnicas que têm esse nome, Triângulo de Buda. Fiquei na dúvida, então mandei uma resposta para ele perguntando a qual técnica ele estava querendo se referir aqui. Aí ele me mandou um retorno falando que era uma técnica que usava os pontos do circulação sexualidade número 6, coração 7 e pulmão número 9. Tá. Aí ficou um pouco mais fácil para poder responder então o comentário. Então temos esses três pontos formando o chamado Triângulo de Buda. Vamos lá. Deixa eu perguntar uma outra coisa antes de começar a falar sobre essa técnica para vocês. Vocês têm algum tipo de sofrimento? Vocês sofrem por causa de alguma coisa? Alguma coisa incomoda muito a vida de vocês, fazendo sofrer? Bom, quando a gente fala de Buda é uma referência aqui então ao príncipe da Índia, Siddhartha Gautama, que atingiu o estado de iluminação. O que é esse estado de iluminação? Ele se tornou um espírito puro porque ele conseguiu romper justamente essa cadeia de sofrimentos. Sofrimentos esses que fazem com que a gente fique reencarnando infinitas vezes. Então a gente volta à vida muitas vezes para tentar corrigir alguma coisa que nos causou sofrimento nessa nossa vida atual, por exemplo, ou numa vida passada. Alguma coisa que me causou sofrimento fez com que eu voltasse a encarnar novamente, tentando romper essa cadeia infinita de sofrimentos. Só que Buda conseguiu romper essa cadeia, por isso ele se tornou um espírito realmente livre da cadeia de infinitas reencarnações. Okay? Então, tendo isso como princípio, vamos falar sobre essa técnica do Triângulo de Buda, então. Porque é o seguinte, bom, primeiro, vamos até a uma coisa que eu sempre falo que é bem interessante, ao nome dos pontos de acupuntura. O circulação sexualidade número 6, CS6, o nome dele pode ser traduzido como passagem interna, ou passagem interior, ou passagem estreita. Então ele nos dá a ideia do quê? Que alguma coisa tem que passar, tá, por um local que está muito estreito, ou seja, está muito difícil, tá, para alguma coisa estar circulando de um lugar para o outro, porque ele tem que passar por essa passagem, tá, estreita, e é uma passagem que está dentro de alguma coisa, tá? Então é passagem interior ou passagem estreita. Já o ponto do coração número 7, o nome dele pode ser traduzido como porta do espírito ou porta espiritual. E por espírito aqui que a gente está falando é o espírito de nós mesmos, na nossa consciência do si mesmo, quem eu sou, tá? Por que estou aqui, tá? Qual a minha motivação? É essa a característica do ponto C7. É uma porta que se abre para dentro de si mesmo. E depois a gente tem o ponto do pulmão número 9. O pulmão número 9 tem um nome bem interessante. O nome dele pode ser traduzido como grande abismo ou lagoa profunda, ou abismo profundo. Ok? Uma das referências para ele ter esse nome é que o ponto pulmão número 9 está em cima da artéria radial. Então a gente consegue sentir, tá? Tomando pulso, você consegue sentir o sangue passando pela artéria radial. Então é como se ele estivesse chegando em direção ao punho. Só que bem no ponto P9, é como se a artéria radial, um pouco mais para frente, é como se você parasse de sentir a sensação da artéria radial. É como se ela desaparecesse. Então quando ela chega na região da mão, é como se ela caísse num abismo profundo, tá? Entrasse numa lagoa profunda. E essa é uma das razões desse ponto levar esse nome. Então tem uma referência anatômica, então.
Porém, além dessa referência anatômica, lago profundo, tá, você fica justamente o que ele é, um abismo profundo, um lago profundo. E isso vai ser interessante nessa combinação que é o Triângulo de Buda, esse Triângulo de Buda então. Porque é o seguinte, esse ponto está nos falando o quê? Está lidando justamente com aquilo que nos traz sofrimento. Porque é o seguinte, você pode... Tem coisas que nos agridem de fora, que nos causam sofrimento. Por exemplo, o sol pode nos agredir, ok? Mas você pode nos queimar, mas você pode se esconder do sol, ficar ao abrigo dele. Mas isso não quer dizer que o sol vai deixar de existir. O frio pode nos agredir, nós podemos sentir muito frio, mas se você se agasalhar direitinho, então você não sente tanto frio. Mas isso não impede que o frio exista. Ou seja, existem fatores externos que nos causam sofrimento, mas sobre os quais às vezes a gente não tem muita opção, mas podemos controlar, evitar sermos agredidos por eles. Okay? Então, isso nos causa sofrimento. Mas o que o Buda falava é que esse não é o pior tipo de sofrimento. O pior mesmo é o sofrimento que nós mesmos provocamos em nós mesmos. É o nosso sofrimento interno. Dentro da gente, a gente cria sofrimento. Tá? Tem pessoas que sofrem sem motivo nenhum. Tá? Sofrem até por antecipação. Tá? Então ficam criando sofrimentos internos, alguma coisa que ela não teria nem necessidade de estar sofrendo. Mas é como se ela tivesse sempre buscando esse sofrimento. E às vezes até quando o motivo desse sofrimento desaparece, tem gente que ainda continua sofrendo por aquele motivo. Nem tem mais motivo para estar sofrendo, mas continua sofrendo por causa daquilo. Tá? E tem pessoas que, uma vez terminado o motivo do seu sofrimento, vão correndo atrás de mais alguma coisa para buscar mais sofrimento. Então é esse sofrimento que é o pior, o mais impactante. O sofrimento externo, então, é aquele que nós podemos tentar nos defender. Então temos controle sobre aquilo que pode nos controlar externamente. Mas o sofrimento externo, que é alimentado por nós mesmos muitas vezes, é desse sofrimento que se trata o sofrimento que Buda fala. Tá? Buda teria se livrado, tá, desse sofrimento, ele teria encontrado a chamada verdade nobre, que seria capaz de combater esses sofrimentos. E assim, dessa forma, ele se livrou da roda das encarnações. Então, ele não carregava mais os sofrimentos dessa vida, então não precisou encarnar novamente. Tá? Nem os sofrimentos daquilo que ele trazia de vidas passadas. Tá? Ele percebeu que eram sofrimentos que na verdade não existiam ou tinham sido expurgados já. Assim ele conseguiu alcançar o estado de iluminação. Tá? Verdadeiramente ele se torna um espírito livre, tá? Um espírito iluminado. E é essa referência que tem dentro desse técnico do Triângulo de Buda, que nosso colega estava falando. O CS6, então, é um ponto que está trabalhando com uma energia interna, ou melhor, a energia dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Que às vezes as nossas emoções são difíceis de trabalhar porque é como se elas tivessem que passar por um caminho estreito. São muitas emoções que às vezes tentam passar de uma vez só, tá, por dentro do nosso espírito, tá, por uma passagem estreita. Tá? Então é como se elas todas tentassem ser resolvidas de uma vez só, quando a gente poderia estar ordenando essas questões emocionais, esses sentimentos, para que eles de uma forma ordeira pudessem estar se encaminhando. Dessa forma não haveriam conflitos emocionais. E é isso que o ponto CS6 estaria fazendo. Ele estaria trabalhando com essas energias emocionais conflituosas. Já o ponto C7, a porta do espírito, a porta de nós mesmos, é para que a gente reconheça que esses sentimentos existem e que eles mas que eles possam ser controlados. Nós temos uma visão interna, podemos perceber que somos nós mesmos que criamos esses sofrimentos, esses sentimentos. Tá? Então, cada vez mais parece que a gente quer ficar empurrando cada vez mais sentimentos, mais conflitos emocionais, quando a gente não precisa. Tá? A gente não precisa continuar alimentando esses sentimentos, causando então esse acúmulo de energias sentimentais que tem que passar por dentro dessa passagem estreita que está dentro de nós mesmos. Okay? E por fim, o ponto P9, Lagoa Profunda, eles nos revelam que não adianta só a gente trabalhar com isso de uma forma superficial. Para a gente trabalhar isso daí direitinho, é por isso que o C7 é importante, nós temos que adentrar profundamente dentro desses nossos sentimentos. Trabalhar aquilo que está mais enraizado, que está mergulhado
dentro de nós mesmos, para que nós então podemos sair dessa roda de sentimentos, de sofrimentos emocionais que todos temos. É por isso, então, é para isso que serviria então essa técnica do triângulo de Buda. Fazer a mesma coisa que Buda fez através de um processo meditativo. Alcançar um estado de liberação dessas energias emocionais que nos mantêm aprisionados a essa roda de sofrimentos. Então, essa técnica é uma técnica meio de efeito psicológico. Tá? Ela faz com que a pessoa então possa lidar melhor com seus sentimentos, mas não de uma forma superficial, de uma forma profunda, para que assim então ela possa abrir essa porta de si mesmo e se libertar dessas energias. Ok? Então, essa é a técnica do triângulo de Buda. Mas tem outros triângulos, então vamos ver se a gente vai falando sobre eles mais para frente. Tá bom, gente? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deem likes, assinem o canal e continuem prestigiando esse meu canal, que é o seu canal também. Tá bom? Então até mais, gente. Nos vemos no próximo. Tchau.